vamos entender o final de Godzilla Ponto Singular, essa obra de ficção científica do Netflix, que na minha opinião é uma das melhores, se não a melhor série animada do Godzilla até hoje. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E para isso a gente tem que entender vários elementos, né? Então a primeira parte desse vídeo vai ser explicando meio que os componentes fundamentais, os princípios físicos e metafísicos que são usados diretamente dentro da série, e a segunda metade, né, então fiquem até o final, a gente pegando e usando, falando como isso é utilizado dentro do final do seriado, né, e inclusive até comentando, né, como provavelmente pode ser a continuação aquilo que é indicado nas cenas pós-créditos do seriado. Então, vamos nessa. Primeiramente, o que é o arquétipo? Temos que entender uma coisa interessante, que quando a Mena, ela pega e junta aquelas fitas, ela está mostrando uma estrutura chamada fita de Moebius, um matemático do século XIX que falou do conceito da possibilidade de você ter uma superfície que seja única, isto é, um objeto que tenha uma única superfície sem falha. E o conceito básico é, uma fita de Moebius dentro de um universo 2D, um universo plano, é uma coisa que não tem limite ou fim, porque não existe dentro ou fora. Então, isso é possível porque a fita existe num universo 3D, que é o nosso universo. Existe em seguida um matemático chamado Klein, que ele desenvolveu a chamada garrafa de Klein, não no mundo físico real, mas como um conceito teórico, que seria o equivalente a uma fita Moebius, só que tridimensional. Só que para essas garrafas existirem, você precisaria que existisse uma base quadridimensional. Isto é, nosso universo tem 3 dimensões, você precisa ter uma outra dimensão para poder pegar e fazer isso. E justamente o que acontece é que o tempo é considerado para alguns justamente como uma quarta dimensão. Tanto que a primeira obra que fala desse conceito diretamente é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Então, nesse clássico, inclusive no livro do século XIX ainda por cima, nós temos o cientista falando, né, que se a gente pode se mover pelas 3 dimensões, por que a gente não pode se mover pela quarta, que é o tempo, já que teoricamente seria uma dimensão como qualquer outra. Então ele constrói uma máquina específica para isso. Então a ideia básica é que existe toda uma matemática própria envolvendo como seriam objetos estruturais de estruturas semelhantes às garrafas de Klein, né, dentro de um universo 4D. Então, o arquétipo seria justamente uma partícula no nosso mundo real que ela existe dentro desse mundo 4D, isto é, ela teria uma parte que seria quadridimensional, uma parte além do tempo. Então, como ele tem esse pedaço além do tempo, por isso a estrutura ela se fecha em si mesma. E dentro das teorias físicas atuais, existem algumas partículas teóricas que a gente ainda não conseguiu detectar, mas que existe alta chance delas existirem como são teorizadas, que elas teriam justamente algumas propriedades que sairiam além das nossas dimensões habituais. Entre elas a gente tem os chamados gravitons, que seriam as partículas de energia que transmitem a gravidade. Então, essas partículas elas sairiam do nosso universo tridimensional normal e seriam capazes de ir através de outras dimensões. Tanto que, o que acontece? Uma coisa que é real é que 90% da matéria do nosso universo é chamada de matéria escura, porque ela é considerada totalmente desconhecida e a gente só vê os efeitos da gravidade nos outros objetos. Tanto que boa parte da energia do nosso universo também tem esse nome, energia escura, porque são fontes de energia que manipulam as coisas, inclusive afetam também a gravidade e não se sabe o porquê. Então, uma das teorias básicas é que justamente a gravidade de objetos de outras camadas, de outras dimensões do nosso universo, estariam se afetando mutuamente. Por isso que a gente não vê, porque estão em outras camadas de outras dimensões, ou mesmo em dimensões paralelas que afetam a gente, essa parte da energia escura e dessa matéria escura que realmente elas existem no nosso universo e são desconhecidas. Então a gente tem a base teórica real no qual é inspirado o conceito do arquétipo, que seria uma partícula
desse tipo, onde tem um pedaço na nossa dimensão e um pedaço em uma dimensão extra, na verdade, né? E o que acontece? Como essa dimensão extra é o tempo, isso gera algumas particularidades. Sendo que é interessante que o nome de arquétipo seria de arquétipo, e arquétipo vem daquela coisa de modelo primordial. Isto é, a gente usa muito isso em questões psicológicas ou de literatura, onde, por exemplo, temos o arquétipo do guerreiro, que é usado em diversas histórias. Isto é, o modelo clássico que a gente vê no guerreiro, que vem a mente com a espada, a armadura, etc. O arquétipo do bárbaro, o arquétipo do mago, o arquétipo da princesa que tem que ser resgatada, o arquétipo da princesa guerreira, o arquétipo do sábio, né? E a gente tá vendo isso numa empresa que tem um curioso nome de Shiva. E esse nome não é simplesmente porque ela tá na Índia. Shiva, uma das histórias que você tem dela, básica, clássica, é o conceito de que sua dança ajuda a formar e modelar o universo estável, só que quando ela abre o terceiro olho, ela se torna a deusa da destruição do universo. Então temos essa coisa meio da própria empresa Shiva de achar uma matéria-prima capaz de modelar a própria base da realidade e ao mesmo tempo o potencial destrutivo absurdo que tem quando você mexe em algo tão minúsculo. É só ver o potencial da bomba atômica, onde a gente consegue modificar a matéria em nível molecular, só que com energia atômica, se você sai do controle, ela gera justamente a bomba atômica. Tanto que é justamente a frase é eu me tornei Shiva, o destruidor de mundos, que a gente, se a gente sabe até onde é real ou não, mas que ficou famosa, que a gente atribui a um dos cientistas que criou a bomba atômica no nosso mundo, pegando quando ele viu o tamanho, o poder de destruição. Então, a partir daí a gente já tem essa coisa, né? Tipo, a busca por um material capaz de pegar e ter um monte de propriedades, capaz de revolucionar a humanidade, uma coisa que fosse extremamente maleável. Tanto que ele fala no desenho, os cientistas, que ele teria meio que 13 formas diferentes justamente esse material. E nisso daí a gente vê que ele teria assim as mais diversas propriedades distintas, então você poderia mexer com qualquer tipo de indústria, com qualquer tipo de coisa, o que pode parecer estranho, mas tem justamente no início da série a própria menina, a mina, ela usa uma camisa que é de iodeto de cloro, né, de cloreto de iodo, e o que acontece? A substância que tá molecular que tá lá, iodeto de metila. E o que acontece? Essa substância é uma substância normal que meio que é exalada em pequena quantidade em plantações de arroz, o que é tranquilo, né? Então mostrando, lembrando que a parte, inclusive, da produção, da parte da alimentação japonesa, inclusive, envolve o arroz, e mesmo da alimentação mundial, né? Envolve arroz, que é uma coisa extremamente comum, e por outro lado, é uma substância usada para diversas aplicações industriais, né, para os mais diversos feitos, né? Então, você, quando mexe nessa substância, produz tudo mais, você acaba lidando com todas as áreas da indústria humana, né? O que é uma coisa impressionante. Então, em busca de outros materiais capazes de fazer isso, é você pegar e obter não apenas um poder econômico gigantesco, né, mas capaz de influenciar qualquer tipo de área do desenvolvimento humano. Então essas são questões extremamente importantes. Com isso, a gente já começa a entrar dentro do universo de Godzilla. O que isso significa dentro de Godzilla Singular Point? Lembrando que se você gostar do vídeo, lembra de dar suas opiniões e teorias aqui embaixo, compartilhar ele e dar aquele like bonito pra gente poder pegar e ser ampliado ainda mais dentro da plataforma aqui da rede. Prosseguindo então, só que nós temos o conceito que devido às propriedades dessa partícula, quando o que acontece? Temos criaturas que, como essa partícula já existe naturalmente, são especializadas em pegar e manipular esse material e que isso faz com que elas tenham as mais diversas propriedades. E quando você começa a explorar em grande quantidade, industrialmente isso, o que acontece é que você começa a causar um desequilíbrio ecológico brutal, já entrando inclusive na temática clássica da maioria dos bons filmes do Godzilla, que é justamente desequilíbrio, a humanidade desenvolve uma nova tecnologia, se empolga sem dar ligar muito para as questões ambientais, causa um desequilíbrio ecológico, e então começa o problema dos monstros na história. Então, uma coisa importante que é o seguinte, essa partícula que na versão meio que in natura dela seria a areia vermelha,
você acaba descobrindo, perto do final, que ela tem a seguinte propriedade. Como ela é uma partícula que existe ao longo do tempo, isto é, existe uma parte de passado, presente e futuro do qual ao longo existe essa partícula, existem duas coisas importantes. Todas essas partículas elas estão interligada. Inclusive, existe um conceito físico que se chama de emaranhamento quântico, que é quando duas ou mais partículas estão conectadas entre si, de forma que o que acontece em uma afeta diretamente as outras. E número é um conceito físico, você faz isso em laboratório, né? Em teoria, a gente poderia ter um sistema perfeito de comunicação instantâneo, sem qualquer coisa relacionada com velocidade da luz, mas tipo comunicação instantânea mesmo, se a gente tivesse duas estruturas de um emaranhamento do quântico no qual estivesse aqui, outro estivesse em Marte. Só que estamos falando de tecnologia, e tecnologias capazes de manter e estruturar esses emaranhados são muito complexas ainda para você pegar e criar um super sistema de computador em cima disso. Mas vocês já vão começando a entender por como funciona um pouco a base do supercomputador da história. E outra coisa importante é, essa partícula, ela, como existe ao longo do tempo, existe uma coisa importante que é falado, que quando você fica manipulando ela, você acaba manipula muito ela, você acaba afetando também quanto as partículas dela que existem no passado e no presente. Então, você acaba... Lembra aquilo que eu falei que é uma partícula que a estrutura inteira dela a gente não tá vendo, a gente só tá vendo um pedaço e o resto dela está na quarta dimensão, está ao longo do tempo? E que, na verdade, cada uma das 13 formas, na verdade, é um pedaço da partícula que vai mostrando como se a gente estivesse girando ela, que tá saindo da quarta dimensão, mostrando pra gente, enquanto o resto retorna pra quarta dimensão. Imagina uma rosquinha que vai girando e cada pedaço tem uma cara diferente. É mais ou menos assim como funciona essa partícula. Só que quando você fica manipulando muito ela intensamente, você está fazendo uma coisa ao longo do tempo. Então você está modificando a própria estrutura do tempo quando você pega e faz isso em grande quantidade. E o que acontece é que é mostrado que quando você faz isso, você bifurca o tempo, isto é, você cria futuros possíveis. Só que se a partícula ela existe dentro da dimensão do tempo e o tempo está se multiplicando, a partícula está se multiplicando junto. Então entendem por isso que a gente está tendo cada vez mais areia vermelha e cada vez mais criaturas surgindo. A questão básica é o seguinte: quanto maior quantidade de areia vermelha, mais temos a questão de lidar com... Temos criaturas que precisam ter metabolismos cada vez mais complexos para poder lidar com aquilo. Então, o que acontece é, retornando, a partícula existe, todas as partículas são interligadas e elas existem dentro de um pedaço que está dentro da dimensão do tempo, não dentro das nossas 13 dimensões. E toda vez que você interage muito com ela, você acaba bifurcando o tempo, isto é, você cria futuros possíveis. Quem está assistindo Loki, inclusive, vindo aquelas coisas de variantes temporais, vai entender melhor que eu tô falando, né? Então, toda vez que você multiplica as possibilidades do futuro, os futuros possíveis, na verdade, você está fazendo com que aquela partícula se multiplique. Basicamente, quanto você mais mexe de forma intensa nela, mais a partícula se multiplica, e são partículas que estão interligadas. E como elas mexem na própria estrutura do espaço-tempo, mais o espaço e o tempo ficam distorcidos por causa da quantidade de partícula que fica cada vez maior. Então, você tem criaturas cada vez maiores e mais complexas que são derivadas diretamente, justamente, dessa distorção dimensional. Então, imagine você ter uma criatura que administra e mexe com esse material. Só que esse material não apenas cresce de quantidade, mas como distorce o próprio espaço e o tempo. E lembrando que se a criatura desde que nasceu, ela tem essas partículas, significa que essa criatura, o nascimento dela já foi afetado diretamente por qualquer manipulação no futuro disso. Então, temos criaturas novas que vão surgindo, e se a partículas se multiplicam, as criaturas também se multiplicam também. E eu acho que um dos eventos que mais mostra isso é quando as aranhas gigantes, à medida que elas vão sendo destruídas ao longo da história, a metade delas elas começam a se regenerar. Tipo, de onde elas tiraram aquela matéria? É a areia vermelha que está se multiplicando, e elas estão remodelando o corpo. Tanto que aquilo que é falado na questão de catástrofe, podemos ver é o seguinte: quando aquela inteligência artificial, ela vai, o Penélope 2, ele entra dentro do computador,
A ideia básica é que toda vez que você mexe, o sistema se multiplica, ele se multiplica junto. Por isso que ele começa, inclusive, a perder o controle. Então a gente pode pensar, inclusive, que um dos motivos pelos quais as criaturas vão ficando cada vez maiores, além de se multiplicar, é porque a quantidade de areia vermelha delas também fica cada vez maior. Então quanto você mais manipula elas, mais você tem areia vermelha, e mais a areia vermelha distorce o espaço e o tempo. Tanto que é dito que quando a gente chega na questão do Godzilla, é o seguinte, é como se ele fosse a criatura suprema capaz de manipular de forma instintiva quantias absurdas de matéria vermelha. Só que se matéria vermelha em grandes quantidades e quantidade cada vez maior, ela manipula o espaço-tempo, nós estamos falando de uma super criatura capaz de controlar o próprio espaço e tempo do planeta Terra. Por isso que esse é o significado daquela grande catástrofe que o Dr. Mihara estava prevendo. Na verdade, que chegaria uma quantidade tão grande de areia vermelha que não apenas você não conseguiria como ser humano administrar, mas chegaria uma espécie de computador vivo que seria o Godzilla, que administraria isso. E se essa parte, e considerando que existem seres que vivem em base dessa matéria vermelha e seres que não vivem, que são a gente, o que aconteceria é que o planeta inteiro seria tomado e tudo aquilo que não dependesse de matéria vermelha, fosse incapaz de manipular a matéria vermelha, simplesmente ia deixar de existir. Então, pelo menos dentro daquilo que eu compreendi da série. E o que acontece? No meio desse processo, a inteligência artificial, o Penélope, ele pega e chega um momento onde ele para e ele consegue administrar a situação. Porque o que acontece? Ele descobriu um meio de lidar com todas as versões alternativas dele atuando de forma cooperativa. Isto é, cada vez que ele mais mexia, mais surgia uma versão alternativa dele. E, tipo, tem o programa principal e vão surgindo um monte de derivações, né? E o que acontece? Como essa partícula vai se multiplicando ao longo em grande quantidade, é como se o computador também ficasse cada vez maior, apesar de a gente não ver diretamente. Lembra que um pedaço do computador não está nas nossas 3 dimensões, um pedaço da matéria vermelha não está nas 3 dimensões, está na 4ª dimensão do tempo. Então ele vai se ficando cada vez maior, mais tenso, inclusive se é uma coisa que tende a crescer ao infinito, quando você tem matéria infinita, no único ponto você tem a criação de um buraco negro, né? Então pra você ver o nível da coisa, né? É como se o planeta virasse quase como um buraco negro gigantesco. O Godzilla, ele fosse a única criatura capaz de administrar todo aquele poder, né? A gente poderia pensar até, na verdade, que a grande catástrofe é o planeta se tornando um buraco negro e o Godzilla sendo a única criatura capaz de pegar e sobreviver nessa mega distorção dimensional. E o que acontece? Quando o Godzilla fica cada vez maior, também mais poderoso e mais entrando em colapso fica toda a matéria vermelha. Lembre-se, se toda a matéria vermelha está conectada, quanto mais poderoso fica o Godzilla, mais todas as partículas que estão pelo planeta ficam cada vez mais instáveis e sob o comando dele também. Então nisso, quando a inteligência artificial ela consegue parar de surtar e ela consegue voltar a funcionar normal, como ela explica, é porque ela aprendeu a como lidar com todas as variações dela. Então, ela passou a ser uma inteligência. Não estamos vendo simplesmente uma inteligência, a gente está vendo um coletivo de inteligências artificiais, que é todas as versões do Penélope 2, atuando em conjunto. Então, quando ele fala eu descobri que eu sou a fórmula para evitar a catástrofe, é porque ele descobriu como pegar e lidar com todas as versões alternativas dele. E se a matéria vermelha ela se multiplica por causa que ela se multiplica ao longo do tempo, então são as mesmas partículas, só que versões alternativas delas mesmas, então essa é a fórmula, saber lidar com todas as versões alternativas em conjunto e não como se fossem partículas em separado. Então quando ele envia ele mesmo para o passado para fazer todas aquelas alterações que acontecem na história, quando ele faz aquele download pro Jet Jaguar, o que acontece? Não estamos falando apenas do programa que pega e dá super inteligência e força pro Jet Jaguar. Nós estamos falando de um programa que foi criado, que se desenvolveu para lidar com a matéria vermelha, para lidar com o arquétipo. Então, na verdade, ele fica
gigante capaz de lidar com o Godzilla, por causa que naquela última atualização final, ele pega e tem o comando de como lidar diretamente com a energia da matéria vermelha. E com isso, o que acontece? Se ele lida com aquilo, ele pode também crescer a mesma quantidade do corpo, como se o corpo do próprio Jet Jaguar, ele absorvesse matéria vermelha, como ele aprendeu a lidar com aquilo, ele fica do tamanho necessário para lidar com Godzilla, né? Então, o que acontece? Ele lutando com Godzilla, os dois se anulam. Então, os dois mega grandes computadores de matéria vermelha que estavam lá, eles se anulam. Então, o que acontece? Lembra, o Godzilla, quanto maior e mais poderoso estava fazendo, mais ele estava super acelerando o caos pelo planeta. Então, quando ele pega e finalmente anula o poder do Godzilla e se anula no processo, ele pega e anula, na verdade, o poder de toda a matéria vermelha do planeta. Sendo que aquilo que sobrou no final, quando temos aquela cena final do computador, temos duas coisas importantes. Godzilla, ele, como eu disse, ele é um mega computador vivo de lidar matéria vermelha, certo? Só que o Jet Jaguar, ele é um supercomputador, só que criado pela humanidade, que chegou no momento onde ele desenvolveu a forma de como computar e lidar com matéria vermelha também no mesmo nível, certo? Então, um robô Godzilla, na verdade, seria uma forma de você ter um controle completo como ser humano em cima da matéria vermelha, em cima de todo o processo de como você distorce o espaço-tempo para criar sua própria forma de matéria. Então, criar aquele robô em cima daquele esqueleto, a gente pensa como aquilo vai ser quase uma distorção dimensional vivo, e a gente deve ter outras distorções espaço-temporais na próxima temporada, se ela ocorrer, criada justamente por aquilo. Aquilo é como se fosse mais do que um robô gigante, é quase como se fosse um supercomputador na tentativa de recriar toda a matéria vermelha. Afinal, ela foi meio que anulada pelo planeta, ela criou num momento que ela ficou simplesmente estável, parou de se multiplicar e ficou da boa, né? Tanto que as criaturas meio que morreram, porque é como se toda a matéria vermelha do corpo delas que deixasse de existir. E a gente não sabe até onde existem outras criaturas com outros tipos de materiais ou outros tipos de variantes que podem pegar e estar existindo oculto. E considerando que temos tanto criaturas principais quanto que foram destaques em filmes do Godzilla, quanto criaturas que foram super secundárias que apareceram na série, sendo uma meia dúzia ao todo, e a gente vê justamente no final, no desenho de encerramento do seriado, a monte de criaturas distintas do Godzilla, a gente vê até onde o sucesso ou não dessa série vai definir 1, 2, 3, 10 continuações usando todas as criaturas do Godzilla, né? E lembrando, existem muitos fenômenos físicos diferentes, distorção interdimensional, distorção temporal, que podem ser utilizados de bases para a criação de outros materiais, para a criação de outras grandes ameaças globais, né? E lidando sempre com toda aquela questão de como o homem lida com a ciência e ao mesmo tempo tem que pegar e lidar com o ambiente ao redor dele, já que toda ação que nós fazemos, ela tem um impacto ao nosso redor. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo, galera!